Você sabia que o país que hoje é considerado uma das maiores ameaças de Israel já foi o seu grande libertador na antiguidade? E que esse mesmo país, há cerca de 2.500 anos atrás, foi o que permitiu que Israel saísse do cativeiro e retornasse a Jerusalém para reconstruir a cidade? Bom, por que países que já foram tão aliados no passado, hoje devido a uma decisão política de um desses países, é o que tem causado um grande conflito que estamos vivenciando nessa época? Bom, fique comigo até o final que hoje você vai conhecer mais a respeito dessa história, bem como vai conhecer mais a respeito do Irã, a antiga Pérsia. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que está retornando também, seja muito bem-vindo de volta. Aqui é o pastor Rodrigo Agripino e hoje nós vamos conversar um pouco referente ao Irã, a Pérsia, não é? Você que está assistindo esse vídeo nessa época que eu estou gravando, estamos aqui agora na metade para frente de junho de 2025 e neste momento, atualmente, está acontecendo uma guerra entre Israel e entre o Irã. E existem muitos comentários, muitos conceitos dos motivos da guerra, o que a guerra está acontecendo, está sendo atualizado diariamente tudo o que está acontecendo, como isso pode ou não afetar o mundo e tudo mais. Como já tem muitos vídeos falando disso, eu vou ao final desse vídeo comentar algumas coisas referente à guerra, mas agora o que eu quero trabalhar com vocês é a questão de da onde surgiu o Irã, como que o Irã tinha boas relações com Israel, enfim, contar um pouco da história bíblica deste país e como ele se relaciona com Israel num contexto histórico e arqueológico. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, pessoal, para que a gente possa começar, nós temos que falar um pouco referente à formação da Pérsia, né? Porque você sabe que a Pérsia, ela é o Irã, tá? A Pérsia, ela sempre teve esse nome até o ano de 1935, quando o nome dela oficial mudou para Irã. Irã significa terra dos arianos. Mas a formação da Pérsia, né, a gente tem que voltar muito tempo atrás, né? Vamos voltar ali rapidinho na época de Noé, né? Noé, ele teve ali 3 filhos, né? Jafé, Sem e Cã, tá? E Jafé, ele foi aquele que migrou para a região da Europa, toda aquela região, e dali foram nascendo seus descendentes. Então, entende-se que os persas, eles são descendentes da linhagem de Jafé, tá? Agora, os persas, né, ou a civilização persa, ela foi juntada, ou ela foi formada por 2 migrações de 2 assentamentos de 2 regiões diferentes. Uma delas era a região da Índia, Paquistão, aquele lado, e a outra região que era o Irã, ali, os iranianos, né? Por isso, né, que eles são chamados ali de indo-iranianos. Alguns chamam eles de indo-europeus, né? Porque faz parte ali, né, demasiadamente ali de uma parte da Europa, tá? E ali, então, que eles são formados, tá? Agora, uma curiosidade interessante sobre a Pérsia, porque, deixa eu até, para não errar aqui, isso. A Pérsia, na verdade, ela foi uma das primeiras religiões monoteístas, né? Que é uma religião, né, que é o zoroastrismo, né? Que até hoje ainda existe ali, né? Os zoroastrismos, né? Então, eles entendiam que eles tinham conceitos, né? De anjos, demônios, juízo final, eles tinham um conceito de um só Deus, tá? Então, ali começou uma das primeiras religiões que tinham, na verdade, um Deus único, né? Um Deus criador, porque a grande maioria das outras regiões, eles eram politeístas, quer dizer, eles adoravam ou criam em vários deuses diferentes, e tinha um Deus para cada coisa, mas não ali na Pérsia, tá? Então, na Bíblia, todas as vezes que você encontrar a palavra Pérsia ou Medo-Persa, ela está se referenciando ao atual Irã, que na época tinha esse nome, na época bíblica. Uma pequena diferença entre Pérsia e Medo-Persa, porque quando você lê Medo-Persa, era um momento onde a Pérsia havia dominado os medos, eles tinham se transformado numa só civilização, né? E agora, né, os persas, eles tiveram muita influência, muita relação com Israel.
Por exemplo, quando nós lemos a história referente à parte sul de Israel, onde ficava a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que eles foram conquistados por Nabucodonosor, diz que eles ficam ali dominados por Nabucodonosor até o momento onde os medo-persas invadem a Babilônia e eles vencem a Babilônia ali, então eles passam então a ser os governantes daquilo tudo. Passa-se um tempo, né, um rei, né, que era chamado de Ciro, né, Ciro o Grande, que era o rei ali da Pérsia naquele momento, ele vai libertar os judeus para que eles voltem para Israel, para que eles reconstruam Jerusalém, né? Esse rei, esse Ciro, né? Ele foi profetizado como Messias. E ele, na verdade, se eu não me engano, ele é o único rei pagão que ele foi chamado pelo próprio Deus de Messias. Isso aí está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 1, tá? Onde Deus está profetizando através da vida de Isaías de que quem libertaria ou quem daria a carta de alforria ao povo judeu após o tempo do exílio na Babilônia, que foram cerca de 70 anos, que eles voltariam para Israel para reconstruir Jerusalém. Quem daria essa carta seria Ciro, tá? Ele não apenas liberou o povo para voltar, como também financiou a reconstrução do templo, devolveu aos judeus todos os utensílios sagrados. E existe uma comprovação arqueológica, né? Existe um tal de o cilindro de Ciro, né? Que confirma a sua política de retorno dos povos exilados, né? Todo mundo estava exilado por conta da Babilônia ou qualquer outros povos que eles conquistaram. Eles liberaram. Então, a Pérsia foi aquela que libertou Israel, o povo judeu, para voltar de volta para sua terra e reconstruir. Então, nós temos, né, aqui Ciro, que ele era um rei, né? Que foi um libertador. Bom, e depois de Ciro, só lembrando que Ciro, ele, pela cronologia, né, pelos anos históricos, ele teve uma influência, né, ali entre os anos 559 até 530 a.C. Depois dele vai vir o Dario I, que vai ser ali entre 522 a 486 a.C., tá? Então, Dario I, ele foi importante também em Israel, porque ele confirmou o decreto de Ciro. Ou seja, ele continuou dando apoio para que Israel fizesse a conclusão do templo, tá? Lembrando que esse Dario é aquele da história de que Daniel foi jogado na cova dos leões. A questão é que quando Dario, né, quando Dario libera o povo para voltar, Daniel decide por própria escolha permanecer. E ele permanece ali, ele não volta junto com as pessoas, porque ele já estava mais velho, enfim. Ele prefere continuar. E aí vai acontecer essa história, né, de Daniel ser jogado na cova dos leões, por conta que, não porque Dario ele não gostava de Daniel, mas porque ele foi induzido a dar um decreto para que todo aquele que estivesse orando a outros deuses fosse morto, né? Ele foi induzido pelos seus assessores ali, porque os seus assessores viam que Daniel orava todos os dias e queriam que Daniel fosse preso. Contudo, Dario gostava de Daniel e esses homens sabiam que acusando Daniel para Dario nada ia acontecer. Então eles meio que enganaram Dario para que Dario fizesse um decreto e que, como era um decreto real, ele tivesse que cumprir esse decreto, né? Para todo aquele que estava orando. Mas Dario, ao carimbar o decreto ali, ele não tinha noção de que Daniel fazia essa oração. Então, esse decreto foi basicamente, eles criaram para que, né, para que Daniel fosse condenado, né? Um outro rei que fez a diferença, né, que aparece na história judaica, é o rei Xerxes, né, o rei Assuero, também conhecido assim. Ele foi o rei persa, né, marido da rainha Esther, que nós temos o livro de Esther na Bíblia, né? Qual foi a história ali, né? Xerxes, ele tinha um oficial, né, chamado Ramã, um comandante chamado Ramã, que ele detestava os judeus e ele, então, ele induz ali ao rei a fazer um decreto que ia causar um genocídio, ia matar todos os judeus que estavam na região ou no seu domínio persa naquele momento. Porém, a rainha Esther, a palavra do Senhor nos mostra no livro dela
Em resumo, ela faz um jejum, né, um jejum de 3 dias, e ela vai diante do rei e ela evita, né, que esse rei cause todo esse genocídio contra o povo judeu. Tá? Tem ali toda uma história bíblica que vai contar toda essa história, né? E até hoje, os judeus, eles têm uma festa chamada Festa do Purim, tá? Que ele comemora essa vitória que houve na verdade, por conta do jejum da rainha Esther e porque o rei Assuero mudou o decreto e no final quem acabou morrendo foi Ramã e não o povo judeu. Então, o povo judeu celebra nessa festa chamada Purim, tá? Esta vitória do povo judeu que escapou do genocídio, graças a Deus, obviamente, e ao posicionamento e o jejum e oração da rainha Esther. E nós temos também um outro rei, que na verdade ele é o Artaxerxes, que ele vem depois do rei Xerxes, ele ali governou ali, ele esteve ali presente entre o ano 465 até 424 a.C., né? Que esse rei Artaxerxes, ele foi aquele que liberou Esdras e Neemias, né? Para também a reconstrução ali, para fortalecer mais uma vez ali Israel, construindo os muros e tudo mais, né? Então isso também você encontra ali na Bíblia sobre esse rei que fez tanta diferença, tá? Então, como a gente está vendo aqui, pessoal, vocês estão vendo que a relação entre a Pérsia e Israel, demasiadamente, sempre foi boa, né? Na verdade, a Pérsia ajudou Israel eles foram livres, ajudou Israel, ao povo hebreu a voltar para Israel, a reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir toda a sua história, e foi dali que começou a volta do povo de Israel, como havia sido profetizado pelo Isaías, né, através do próprio Deus, né, ali em Isaías 45, quando começou ali por Ciro, e os reis subsequentes foram ajudando Israel a se construir. Agora, como que chegamos, né, nessa situação atual, onde a Pérsia, o atual Irã, né, está com essa questão com Israel? Para que a gente fale isso, a gente precisa entender algo que mudou no século XX, tá? Então, entre os anos 1925 até 1979, eles chamam que o governo, né, persa iraniano era o período dos shahs, né? A palavra shah em persa significa rei ou imperador, tá? O último shah, né, ele governou ali entre 1941 até 1979, o nome dele era Muhammad Reza Pahlavi, tá? Então, eles tinham uma monarquia secular, eles tinham lá no Irã uma modernização e uma ocidentalização do Irã, quer dizer, naquela época você vai encontrar, por exemplo, imagens de mulheres que iam para a praia e podiam usar maiô, né? Não tinha toda essa questão da mulher se cobrir toda, né, e tudo mais. Por mais que eles, né, oficialmente, eles eram islamitas, né, xiitas, né, já vou falar um pouquinho sobre isso, mas eles tinham essa abertura, né. Na Pérsia já moravam outras pessoas com outras religiões ali, né, tinha ainda pessoas que seguiam o zoroastrismo, tinham árabes, né, e tinham muitas outras pessoas que moravam ali, né, então havia uma tolerância religiosa, assim como existe em todos os países ocidentais atualmente, né. O país ocidental ele tem uma religião definida, né? Porém, ali convivem em harmonia várias outras pessoas com várias outras religiões, um tolerando o outro ali, né? E tudo mais, né? Agora, esse período do Shahs, eles tinham muita cooperação entre Israel. Eles tinham uma cooperação diplomática e até mesmo uma cooperação militar, né? Agora, tudo isso acabou mudando, né? Lá em 1979, que teve ali uma revolução islâmica ali, né? Em 1979. Agora, o que aconteceu? Em 1979, esse regime, né, que era tão favorável a Israel, à liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a permitir que o Ocidente ajudasse ali o Irã a crescer, trazendo modernidades e tudo mais. Isso foi quebrado, porque em 1979, né, alguns clérigos xiitas, né, que eles eram liderados pelos movimentos dos ayatolás, né, e ayatollah significa líder supremo. Então esse grupo religioso começou a organizar dentro do Irã,
protestos dizendo que o governo dos Shahs, eles não estavam seguindo a religião, estavam contra Maomé, estavam contra o próprio Deus, porque eles estavam transformando aquele país num país infiel. E eles começaram a ganhar força com as suas minorias, que foram ficando maiores e maiores, em protestos e protestos e protestos, até que em um dado momento eles conseguem, então, assumir o país. Eles expulsam os Shahs, né, do Irã, então eles passam a governar o Irã. Então eles começam a fazer toda a diferença, né? Começam a fazer toda uma transformação do Irã, daquilo que era antigamente na época dos Shahs, para agora aquilo que os ayatollahs eles acreditam. Então, por exemplo, na época dos Shahs, né, como nós entendemos, o Irã ele era um país mais aberto, era um país que recebia pessoas do Ocidente, era um país onde tinha liberdade de expressão, liberdade religiosa, embora eles tinham o Islã como a sua religião oficial, mas havia toda uma liberdade, né? Agora, né, você vê os ayatollahs já não. Então, assim, quem não pratica o islamismo em tudo, em todos os seus detalhes, com as suas vestimentas, com as suas tradições, com tudo que tem que ser feito, se está no Irã e não pratica isso, se você é iraniano, então e você não pratica, você é infiel. Ou você vai ser preso, ou você vai ser expulso, né? Ou você vai sofrer algum outro tipo de pena mais severa, tá? Eles quebraram as suas relações com Israel, porque eles entendem que Israel é um país infiel. Então Israel passou a ser inimigo deles, né? E não só eles, os Estados Unidos também é inimigo, ou todos aqueles que são infiéis no ponto de vista deles, passou então a ser inimigo. Então, desde 1979 até agora, né, o Irã ele é governado por esses ayatollahs, e a questão deles é exterminar os inimigos da face da terra, né? A ponto de que eles se tornem, então, de alguma maneira, os governantes ou os ditadores religiosos de como que o mundo deveria ser, né? E aí, então, que começa a ter alguns problemas, né? Então, nessa sua ideia de que os países são infiéis, né? Israel ele passou a ser para o Irã o inimigo número 1, né? Tanto é que, se eu não me engano, no mapa iraniano, né? A região onde Israel está, o país Israel, eles não chamam de Israel e colocam aquele país chamado de Palestina invadida, né? Eles não consideram Israel em nada. E eles então eles passaram a patrocinar grupos que pudessem fazer uma frente contra Israel de ataque. Então, por exemplo, o grupo do Hamas, o grupo do Hezbollah, os Houthis, né? Todos esses grupos que são extremistas, né? Que são inimigos de Israel, eles são patrocinados, né, pelo Irã. O Irã, então, envia armamentos, dá treinamento militar e colocam eles para bombardear Israel. Então, Israel tem sido atacado por esses grupos desde 1979 em diante, e Israel ele vem apenas se defendendo. E ao mesmo tempo, né, os iranianos, governados pelos ayatollahs, né, eles vão colocando dentro do seu país cada vez mais armamentos bélicos, cada vez mais exércitos, para que eles estejam prontos para entrar em guerras e guerras, né? E é isso que eles vão fazendo. Então, só como um recorte, na verdade, algumas pessoas estão vendo essa guerra nesse exato momento de Israel e o Irã, mas na verdade, se parar para pensar, e não estou aqui sendo a favor da guerra, eu acho que obviamente tem que terminar, não, né? Existe muitas coisas que poderiam ter sido evitadas, mas Israel, na verdade, ele está retalhando o Irã. E não, de certa maneira, atacando por atacar. Desde 1979 até agora, Israel vem sofrendo ataques do Irã. E agora ele está retalhando. E por que ele está retalhando? Porque pela inteligência de Israel, o Irã ele já está hoje com uma capacidade militar de ter bombas nucleares. E eles já disseram que se tivessem bombas nucleares, eles iriam sim jogá-las em Israel, tá?
Aí alguém vai perguntar, pô, mas Israel não tem bomba nuclear? Israel tem bomba nuclear, sim, mas a questão que Israel tenha bomba nuclear é não para que ele use contra ninguém, mas para evitar outros países de usarem contra ele, né? Porque, sabendo que Israel tem uma bomba nuclear, se eles forem atacados, eles vão contra-atacar, né? Então, a questão é que Israel entendeu que o Irã ele tinha agora um potencial grande de ter armas nucleares, e então Israel começou a estrategicamente bombardear os lugares aonde o Irã ele tem as armas nucleares e tudo mais, né? E tem tido até então um certo tipo de sucesso nesse quesito de atacar somente aqueles lugares. Contudo, o Irã ele está, obviamente, contra-atacando Israel, e bombas já caíram em Israel em alguns lugares, em Tel Aviv, caiu no hospital, ferindo e matando pessoas, né? Então, voltando, né? A questão hoje é que esses ayatollahs, eles têm como mente, como ideologia, né, destruir Israel e, consequentemente, qualquer outro país que para eles sejam países infiéis. Então, obviamente, como está acontecendo essa guerra, né, começam a se levantar, né? Poxa, será que essa guerra aí é a guerra que vai levar a terceira guerra mundial? Será que estamos prestes, então, finalmente, a vivenciar as questões apocalípticas, né? Então, quais são algumas teorias, algumas coisas que estão falando nesse momento? Tem pessoas que estão falando que essa guerra, gente, é a tal da guerra de Gog e Magog, que ela é descrita ali no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, né? Que seria então a guerra, né? Que levaria ali ao apocalipse, né? E tudo mais. Só que, na verdade, né, essa guerra de Gog e Magog, eu particularmente não acredito que seja essa guerra, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, que fala da guerra de Gog e Magog, ela coloca que essa guerra ela será após o milênio e seria na segunda vinda de Cristo, né? Que ainda isso não aconteceu, tá? Essa guerra fala que fala de nações, né? Dos 4 cantos da terra. Diz que essa guerra seria nações dos 4 cantos da terra, né? E não apenas ali do Oriente Médio, né? E fala que essa guerra seria acabada por Deus, né? Que haveria fogo do céu e Deus iria acabar com a guerra e não o próprio Israel, né? Então, eu não acredito que seja essa guerra seja a guerra de Gog e Magog. Eu acho que essa guerra, Gog e Magog, estará por vir. Mas aí vem a pergunta, essa guerra poderia se transformar na guerra de Gog e Magog? Bom, ela poderia, se ela se estendesse de fato para o mundo inteiro e ela estivesse vinculada com a segunda vinda de Cristo, tá? Mas eu não acredito que seria essa guerra. Tem uma outra, né, que algumas pessoas estão falando, que são referente às profecias ortodoxas, né, de um tal de São Paisios, tá? Diz que esse monte ortodoxo grego ele fez predições sobre um conflito no Oriente Médio, dizendo basicamente que quando Israel atacasse o Irã, tivesse uma guerra entre eles, então isso se desencadearia então para uma grande guerra e que isso levaria, né, com consequências drásticas para o mundo todo, né? Então existe essa profecia, tá? Algumas pessoas estão discutindo sobre ela em alguns canais no YouTube, né? Eu não vou me adentrar a ela, mas eu não sei, né? Eu não posso afirmar nada, né? Muitas profecias são faladas que elas não acontecem. Eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é sempre esperar, né? A Bíblia, ela fala de muitas coisas antes da vinda de Cristo. Por exemplo, antes da vinda de Cristo, né, o anticristo ele precisa se levantar e ainda essa pessoa oficialmente no mundo não se levantou, a marca da besta ainda oficialmente não existe, né? Então, existem coisas a acontecer antes, né, de que viesse ali esse final dos tempos aí, né? E também existe uma outra profecia, que na verdade seria uma carta, que ela foi escrita por um maçom chamado Albert Pike, né? Diz que esse maçom, ele em 1871, ele escreveu algumas cartas, né? Ele escreveu 3 cartas, na verdade, ou uma carta com 3 tópicos, falando das 3 grandes guerras, né? O que se diz é que as 2 cartas, ou as 2 menções da Primeira e da Segunda Guerra, como ele escreveu, aconteceu, né? E a terceira carta, ou a terceira guerra que ele descreve, ele diz que seria uma guerra religiosa, né? Entre o povo islâmico contra o povo judeu, né? Judeu / cristianismo, que haveria uma guerra
extremamente grande, onde eles iriam realmente se esgotar, e então, no final dessa guerra, iria se entender que era necessário ter uma religião nova no mundo, né? Uma nova visão de fé, onde iria juntar o mundo inteiro, e aí Satanás ou Lúcifer, né, vamos dizer assim, seria então mostrado ao mundo de uma maneira extremamente clara, e ali então nasceria uma religião única no mundo, assim como uma moeda única e tudo mais, né? Diz que essa carta ela ficou exposta, né, durante um tempo, ela sumiu, tá? Então existe essa especulação se no fato essa guerra seria essa situação, né? Bom, em referente a todas essas profecias ou essas especulações, eu sempre digo, né? Pode ser que aconteça, pode ser que seja. O que cabe a nós é sempre observar. Nós temos que observar tudo o que acontece. Tudo o que acontece em Israel, Israel para nós é o relógio do mundo, né? A palavra do Senhor nos ensina que Jesus ele sobe aos céus de lá e de lá ele voltará, né? Então o que acontece em Israel nós temos que ficar sempre de olho para entender, né, aonde profeticamente nós estamos. Eu e você, nós não podemos fazer nada para parar, né, qualquer coisa que vá acontecer, até porque a segunda vinda de Cristo virá, as trombetas que serão tocadas acontecerão, a Bíblia diz que isso aconteceria. Cabe a nós sempre orar para que as coisas vão bem, né, e que o Senhor nos encaminhe para o melhor caminho possível. Tá? Então, eu não creio que nós devemos sofrer pelas profecias, mas nós temos que ficar de olho, né? E a cada guerra, a cada situação que acontece para nós, serve de um alerta para que aquele que está desviado do Senhor passe a voltar aos caminhos de Cristo, aquele que ainda não conhece, entregue a vida para Cristo Jesus. Na verdade, a única salvação que nós temos é a entrega das nossas vidas a Cristo Jesus, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. As guerras, os sinais de guerra, as pandemias e tudo o que acontece, elas são alertas de que o mundo está caminhando por um possível fim breve, né? Esse breve eu não posso dizer se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 500 anos, tá? Mas caminha-se para um final e nós temos que estar alinhados com a palavra do Senhor e com Cristo Jesus, entenderam? Agora, nós vemos aí, principalmente na internet, né, muita questão de intolerância, né? Nós vemos pessoas achando que os judeus ou Israel é o câncer do mundo, que eles têm que ser destruídos. Por outro lado, existem pessoas do outro lado reclamando dos iranianos e dizendo coisas absurdas também. A questão é que o povo iraniano, né, ou o povo judeu, o povo não tem culpa de nada, pessoal. Né? O povo é o povo, né? O povo tá ali. Com certeza existem pessoas de todos os lados que são maravilhosas pessoas, com excelente coração, que não tem nada a ver com essa guerra, que querem a paz. A grande questão são os governos, né? De um lado, um governo ataca, né? Os ayatollahs, por exemplo, nesse exemplo nosso, eles estão atacando o mundo, estão atacando Israel, dizendo que eles são infiéis. Suponhamos que eles vencessem Israel, então amanhã um outro ponto eles iriam atacar os Estados Unidos, ou o Brasil, ou seja onde for, porque todo aquele que não é Islã, na cabeça deles são inimigos fiéis, inimigos que têm que ser mortos, né? Então, eles vão para esse lado. É uma questão de intolerância política, religiosa, por conta desses políticos, mas o povo não tem nada a ver. E a mesma coisa Israel, né? O governo entende que tem que se defender, que tem que bombardear, que não pode deixar o Irã ter armas nucleares, eu também acho que não, né? Mas talvez haveriam outras maneiras de tentar se resolver isso. Não sou eu aqui para julgar ou para acusar, tô apenas trazendo as informações, é a minha opinião, né? Mas o povo de Israel que está sofrendo, que também está sendo perseguido, não tem nada a ver com isso, né? E estão ali sofrendo, né? Para nós, o que cabe, pessoal? Cabe nós a orar por eles. Eu acho que todas as pessoas são cabíveis e merecedoras das nossas orações. Orar pela paz de Israel, orar pela paz do mundo, orar para que o Senhor lhe faça a sua justiça daquilo que é necessário, que os inocentes, né, sejam poupados, né, e que os culpados eles sejam julgados pelo Senhor, que o Senhor dê a justiça real daquilo que é necessário. Tá bom, pessoal? Então, eu deixo aqui a minha opinião e uma explicação, mas é mais ou menos breve, né, de tudo o que aconteceu, né, sobre toda a história entre Israel e o Irã, né, ou a Pérsia e Israel. E deixo para vocês aqui a oportunidade, se você quiser comentar, se você quiser pôr uma pergunta, né, se você quiser mandar sugestões, tá? Como eu disse, o meu foco aqui não era propriamente dito falar profundamente da guerra atual, porque já tem muitos canais fazendo isso.
E eu não queria fazer isso, era mais explicar para vocês um pouco de contexto histórico. Espero ter aberto um pouco a mente de vocês para vocês entenderem um pouco dessa relação aí. Tá bom, pessoal? E eu, mais uma vez, vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença até agora, né? E espero vê-los de volta nos próximos vídeos aí. Desejo a vocês, né, que o Senhor os abençoe, os guarde, os prospere e os traga de volta, né, nos próximos vídeos aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Te vejo logo em nome de Jesus.